Nunca enxerguei esse lado de Jesus que nos ensina tanto, que nos maravilha tanto, que nos motiva. Já tomaram o seu café hoje? Oi gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Francislane. Sejam todos bem-vindos ao canal Tons de Café. Já aproveita e deixa o seu joinha para ajudar este canal a crescer. E inscreva-se no botão de inscrever-se aqui do YouTube, ativa o sininho para não perder nenhum conteúdo e assiste o vídeo até o final. De início eu gostaria de agradecer a todos que se inscreveram no meu canal. Um beijo no coração de vocês. Então, gente, hoje eu vou trazer para vocês a resenha de O Homem Mais Inteligente da História, de Augusto Cury. Provavelmente vocês já ouviram falar do autor Augusto Cury, ele que é psiquiatra, professor e escritor brasileiro, já teve seus livros publicados em mais de 70 países, com mais de 25 milhões de exemplares vendidos somente no Brasil. E entre suas principais obras está justamente O Homem Mais Inteligente da História, que rendeu ao autor 15 anos de estudos e pesquisas. Ele traz tudo que ele aprendeu nessa longa jornada de estudos, ele traz para nós neste livro em forma de romance, ou seja, o livro ele é baseado na própria história do autor em relação ao assunto que é abordado aqui. O personagem principal deste romance é o Marco Polo, que também vocês vão encontrar ele em outras obras do autor, porque ele costuma usar bastante esse personagem. Marco Polo, assim como o próprio autor, ele também é psiquiatra, muito inteligente, muito renomado e também é professor. E logo nos primeiros capítulos do livro, ele perde uma pessoa querida. E algum tempo depois, ele viaja para uma conferência em Israel. E nessa conferência, ele é desafiado pela segunda vez a estudar a mente de Jesus. E nesta conferência em Israel, ele é desafiado pela segunda vez a estudar a mente de Jesus. No início, ele acaba resistindo bastante a realizar essa pesquisa, porque ele é ateu, mas, por fim, ele acaba aceitando o desafio e propõe uma mesa redonda com a participação de alguns colegas. Entre essas pessoas está um amigo dele, que também é médico e ateu, 2 teólogos, sendo um católico e um protestante, e a sua assistente, a doutora Sofia. Este debate acontece lá em Israel mesmo, em uma universidade, e eles então embarcam ali em uma jornada de estudos e pesquisas. Eles estudam a mente de Jesus no âmbito da sociologia, psicologia e psicopedagogia. Eles não usam nenhum meio religioso para poder obter informações a respeito da vida de Jesus enquanto homem. Por isso este livro ele é recomendado tanto para pessoas crentes e também não crentes, porque ele não segue uma linha, digamos, religiosa como nós estamos acostumados a ler, a ver quando se trata do assunto Jesus. Antes deles entrarem no estudo sobre Jesus em si, eles fazem antes um breve estudo sobre Paulo de Tarso, sobre o Evangelho de João, sobre a própria Maria, como teria sido para Maria receber a notícia de estar grávida em uma sociedade onde as mulheres sofriam preconceito, onde as mulheres eram apedrejadas, como teria sido para ela. Qual teria sido o impacto dessa notícia na vida dela? Ela que estava prestes a se casar, nunca havia tido contato nenhum com um homem e recebeu a notícia de estar grávida. É um assunto muito interessante que nos leva a uma reflexão que talvez nós nunca tivemos na vida. Eu falo de mim, que eu nunca parei para pensar, para refletir o que ela teria pensado, o que passou na mente dela, se ela ficou aflita. Esse ponto é muito interessante. Também, e eles aprofundam também no estudo sobre o Evangelho de Lucas, o homem Lucas, analisando o que passava na mente dele enquanto ele escrevia sobre Jesus, o que levou ele a falar sobre Jesus, quais foram os meios que ele utilizou para obter respostas
sobre o assunto. Haja visto que Lucas, ele não conviveu com Jesus, ele não fazia parte do ciclo de amizade de Jesus, ele não conhecia. E mesmo assim, ele escreveu de forma tão completa e coerente a respeito da vida de Jesus. É uma análise muito bacana também. Eu já li o Evangelho de Lucas algumas vezes, também nunca parei para analisar, e é um ponto interessante que o livro vem mostrando pra gente. Os personagens, eles estudam um pouquinho sobre a personalidade dos discípulos de Jesus: Pedro, João, Tomé, Mateus, Judas. E aí eles começam analisando Jesus, assim, como que Jesus escolheu essas pessoas consideradas problemáticas, com personalidades fortes, cada um com a sua particularidade, como que era o convívio de Jesus com eles, como que Jesus lidava. Talvez ele até tinha, quem sabe, até de mediar os conflitos ali. Também como que era o comportamento de Jesus diante da fama, com todas aquelas pessoas, aquela multidão que seguia ele praticamente dia e noite, estava todo o tempo com ele, às vezes ali apertando ele ali, espremendo ele. Como que foi para ele lidar com todo esse turbilhão de emoções, como que ele conseguia lidar diante das frustrações, das perdas, das traições, como é que era para Jesus viver com tudo isso. E à medida que esses debates eles começam a ficar mais intensos, esses personagens começam a ter suas vidas transformadas, suas vidas começam a ser impactadas pelas coisas que eles descobrem a respeito de Jesus, a respeito do comportamento dele, pela forma como eles veem que Jesus tinha, a capacidade que Jesus tinha de gerir as suas emoções, de manter a calma e a tranquilidade, a serenidade diante de todos os problemas que Jesus enfrentava no seu dia a dia. Eles começam a ficar admirados com tudo que eles aprendem. Inclusive, o personagem Marco Polo, ele diz que a sociedade, os religiosos, os grandes estudiosos, teólogos, falharam em não terem estudado a mente de Jesus antes, porque talvez se tivessem estudado a mente de Jesus antes, a sociedade ela não sofreria com um número crescente de suicídios, de pessoas que não conseguem gerir suas emoções, da ansiedade, que cada vez mais pessoas ficam ansiosas. E com tudo isso, esses personagens começam a ser impactados. E a própria família deles também começa a ser transformada. Outras pessoas que descobrem sobre que os debates estão acontecendo começam a ficar interessados e a participar enquanto plateia, dando suas opiniões, tirando suas dúvidas, e essas pessoas também começam a ter suas vidas impactadas. Inclusive, esses personagens eles acabam ganhando alguns inimigos que querem a todo instante acabar com os debates, e eles continuam seguindo ali cada novo aprendizado que eles têm em relação ao comportamento de Jesus, à inteligência de Jesus, a forma serena como ele passa os ensinamentos para seus discípulos e para aquela multidão. Tudo isso leva eles a ficarem maravilhados com tudo que estão aprendendo. Este livro ele tem continuação, ele é uma trilogia. Eu já li o segundo. Depois eu estarei trazendo para vocês a resenha do segundo livro. O terceiro eu ainda não li, mas eu já vou adquirir para poder estar lendo. Este livro ele impactou não somente esses personagens na história, mas a própria história de Jesus, o comportamento de Jesus, impactou o próprio autor. Como eu já disse, que o livro é baseado na história do autor em relação ao estudo que ele fez em relação a Jesus. Impactou a vida deste autor. Vocês podem encontrar a entrevista dele no YouTube falando da experiência que ele teve quando estudava a mente de Jesus. Impactou a minha vida enquanto leitora, porque o livro mostra um lado de Jesus que eu jamais parei para refletir, para pensar, com todas as vezes que eu li a Bíblia, vendo como que Jesus, os ensinamentos de Jesus, as parábolas que Jesus ministrava, mas eu nunca refleti, eu nunca enxerguei esse lado de Jesus que nos ensina tanto, que nos maravilha tanto, que nos motiva. Se nós, lendo este livro, aplicarmos um pouquinho dos ensinamentos de Jesus, pegarmos
pouco do comportamento de Jesus e trazer para a nossa vida, agir um pouquinho da forma como que ele agia, nós conseguimos ter uma vida melhor, uma vida mais tranquila, sem se preocupar muito com as coisas que ocorrem ao nosso redor. É realmente um livro maravilhoso, muito interessante para se ler. Nós aprendemos muito, podemos extrair muitas coisas boas dele. É uma indicação que eu faço, eu particularmente sou suspeita de falar, porque eu me apaixonei de cara pelo livro. O primeiro livro do autor que eu li, e eu já posso dizer que eu sou completamente apaixonada por essa história. Então, pessoal, comprem, leiam. Se vocês já leram, deixem nos comentários o que vocês acharam. Vocês que lerem, pode falar também nos comentários o que achou. E então é isso, eu espero que vocês tenham gostado e que edifiquem a vida de vocês a leitura deste livro. Um beijo de luz para vocês e até o próximo vídeo. Terminei! Ficou bom agora o que eu tô falando?